O Serengeti é uma região do leste da África, o que significa planícies infinitas. Aqui, a paisagem varia de planícies gramadas no sul a savanas centrais e uma vasta extensão de floresta no oeste. 9 meses por ano, as planícies do Serengeti desfrutam de uma vida pacífica, mas com a chegada da estação chuvosa, tudo muda. Durante 3 meses, centenas de milhares de herbívoros se reúnem aqui. Inúmeras manadas de gnus, gazelas, zebras e outros ungulados vêm se banquetear com a vegetação suculenta. Grama é vida. As vastas terras da África são o lar de muitos animais, e as regras cruéis de sobrevivência reinam nessas terras inóspitas. As planícies selvagens estão cheias de armadilhas e perigos. Tudo e todos estão sujeitos à mesma lei. Ou você se adapta ou morre. A eterna batalha pela sobrevivência desde a primeira respiração leva a confrontos ferozes na natureza. Comer ou ser comido. Os rebanhos tentam se reproduzir para aumentar seu tamanho. E em poucos dias, todas as fêmeas grávidas se reúnem para começar a dar à luz seus filhotes. Cerca de 80% das fêmeas dão à luz seus filhotes dentro de 2 a 3 semanas. Nas planícies verdes, nascem de 300 a 400 mil bezerros de forma sincronizada. Antílopes e zebras trazem seus filhotes e os ensinam a superar desafios incríveis desde seus primeiros dias. As chuvas abundantes transformam terras áridas em vales verdes quase da noite para o dia, proporcionando aos animais uma abundância de alimentos durante a época de reprodução. A natureza aqui, com suas chuvas abundantes, oferece aos herbívoros excelentes condições para o parto. Essas planícies de vegetação baixa e plana são o local ideal para dar à luz até mesmo para predador mais ágil, forte e astuto. É incrivelmente difícil para eles caçar com sucesso sem serem vistos. É uma visão absolutamente incrível ver os bezerros. Os gnus recém-nascidos estão aprendendo a sobreviver desde o nascimento. Dentro de 2 a 3 minutos após o nascimento, os bezerros já estão de pé e em 5 minutos conseguem correr com a manada. Eles são os únicos ungulados com essa habilidade, o que se deve aos seus esforços para sobreviver nas condições adversas da savana africana. Os filhotes de antílope e zebra ficam perto da manada, enquanto os filhotes de gazela se escondem imóveis na grama. Para sobreviver, eles precisam aprender a fugir. Mas é claro, as planícies estão repletas de predadores, e para eles, esse é um período de vida saciada, um período de caça fácil e comida abundante. Os herbívoros são hóspedes bem-vindos para leões, guepardos, leopardos e até mesmo para as hienas locais. Eles estão esperando por uma oportunidade de caça há muito tempo e não a perderão. Para eles, é uma época de presas disponíveis. Os caçadores podem escolher entre milhares de vítimas em potencial e os bebês são sempre os que correm mais risco. Como os bezerros nascem ao mesmo tempo e em grande número, os predadores são rapidamente saciados e não podem mais comer outros bezerros, de modo que a população não é afetada significativamente. As mães com filhotes ficam juntos em grande número para enfrentar os predadores que preferem caçar os membros separados do grupo. Os predadores também levam os doentes e os mortos. Em poucas semanas, a maioria dos filhotes sobreviverá. Os indivíduos fracos e doentes morrem de acordo com a lei da seleção natural. Estudos mostram que muitos animais jovens morrem em seu primeiro ano de vida, cerca de 1% devido a ataques. Em seu primeiro ano de vida, cerca de 1% morre de ataques de predadores e o restante de má nutrição, fadiga e doenças. Também é comum que os animais jovens se percam de suas mães, por exemplo, quando o rebanho entra em pânico. Os dias de busca pela mãe esgotam o bezerro e a outra mãe nunca aceita o estranho, tornando-o uma presa ideal para os predadores. As zebras e os gnus são companheiros eternos, sempre pastando lado a lado e percorrendo juntos as vastas planícies do leste da África. Isso ocorre porque os gnus só comem grama alta, enquanto as zebras só comem grama baixa, aquela que cresce perto do chão. O gnu chega primeiro à nova área de pastagem, seguido pela zebra, alcançando assim a harmonia na distribuição da forragem. As zebras, por sua vez, ajudam os antílopes. Com sua boa audição e excelente visão, elas detectam os predadores antes dos antílopes e dão o alarme.
Todas as manhãs na África acorda uma gazela. Ela precisa correr mais rápido do que o leão, caso contrário, morre. Todas as manhãs na África, um leão acorda e precisa correr mais rápido do que a gazela, caso contrário, morrerá de fome. Para sobreviver na natureza, a velocidade é crucial. Alguns a usam quando atacam silenciosamente de uma emboscada, outros quando perseguem suas presas, outros quando tentam escapar de seus agressores. Os leões são os maiores carnívoros da savana e não têm medo de atacar ninguém. Os leões usam seu enorme torso para derrubar um animal com o dobro de seu peso. Os eventos mais fatídicos se desenrolam entre manadas de herbívoros e bandos de leões que estão em seu caminho. Onde quer que os herbívoros vão, os olhos vorazes dos predadores os observam. Os leões são grandes felinos que detêm o título de reis dos animais, e para reinar sobre esses vastos domínios, eles têm uma força impressionante, uma capacidade de salto magnífica e uma capacidade extraordinária de agir em conjunto. Esses predadores estão no topo da cadeia alimentar. As zebras chegaram ao bebedouro, que é um lugar perigoso, pois enquanto algumas vêm aqui em busca de água, outras vêm atrás de quem está procurando a água. Do meio do mato, elas são observadas por leões famintos. Os predadores invisíveis ficam à espreita, esperando para emboscá-las. O segredo é chegar perto. As zebras são grandes, pesando entre 300 e 400 quilos, mas os leões, trabalhando juntos, são capazes de derrubar um animal tão grande. Aqui, as zebras os avistam e fogem. Caos e confusão, mas os leões já escolheram seu alvo. Essa zebra pode alimentar todo o seu rebanho. A zebra é forte e perigosa, tem pernas fortes e chuta com uma força terrível. Qualquer erro de uma leoa pode ser fatal. Uma concussão grave, uma mandíbula quebrada, uma perna ou coluna quebrada. Uma zebra pode cegar ou até matar um leão. Usando sua força e velocidade, os leões trabalham juntos. Essa zebra não consegue escapar. A leoa a alcança e ataca sua garganta, apertando as mandíbulas até que a zebra pare de se mover. O antílope gnu se deixou levar e se afastou demais do rebanho, o que pode lhe custar caro, pois ele se tornou um alvo. Um grupo de caçadores famintos espreita na grama. Os leões parecem calmos. A caça é uma arte complexa. O segredo é chegar perto sem ser visto. Para evitar esmagar um galho, o leão fica na ponta dos pés. Suas almofadas macias ajudam a aliviar o peso entre as articulações das patas. Sua pata envolve qualquer obstáculo com seu pelo grosso, abafando o som. O leão se move sem fazer barulho. Chegou a hora do ataque. Quando atacam, os leões podem atingir velocidades de até 70 km por hora. Os antílopes sozinhos não têm a menor chance. Lutar contra os predadores famintos é impossível. A resistência desesperada do antílope faz com que os caçadores redobrem seus esforços. A ação coordenada e os enormes corpos dos leões ajudam a reduzir a velocidade do grande animal. As mandíbulas poderosas, projetadas para mastigar a artéria carótida, cavam a garganta. Para esse antílope, a migração chegou ao fim. As leis da natureza imperam aqui. É a sobrevivência do mais apto. Não há lugar para se esconder em um terreno aberto. Os herbívoros se deslocam em manadas, o que aumenta as chances de sobrevivência. A segurança é garantida pelos números. Milhares de olhos detectam um predador mais rapidamente, mas alguns, inevitavelmente, se tornarão presas. Se você se afastar do rebanho por algum tempo, esse pode ser seu último dia. Esta fêmea de guepardo persegue antílopes e gazelas de Thompson. Para sobreviver na natureza, a velocidade é crucial. Quanto mais rápido o predador persegue, mais rápido precisa fugir à presa para sobreviver. As gazelas de Thompson não são presas fáceis. Elas dão saltos incomuns e muito graciosos. Às vezes é um aviso de perigo e às vezes é apenas uma brincadeira. As gazelas são muito rápidas e ágeis e, quando perseguidas por predadores, podem atingir velocidades de até 80 km por hora. A estrutura dos cascos e os membros longos permitem que as gazelas corram em um instante quando perseguidas pelo animal mais rápido do planeta.
O guepardo detém o recorde de velocidade terrestre na natureza e acelera de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Em apenas 3 saltos, ele pode ultrapassar a maioria dos carros mais rápidos do mundo. Isso se deve à mobilidade dos quadris e ombros do guepardo e à flexibilidade de sua coluna vertebral. O guepardo se move tão rápido que seus membros permanecem no ar por mais tempo do que no chão. Suas pernas são adaptadas para a aceleração. Suas almofadas são duras e planas, e suas garras não são totalmente retraídas para dentro, o que permite que o guepardo tenha uma melhor aderência ao solo. Isso dá ao guepardo maior controle e estabilidade em curvas fechadas. Sua cauda longa e flexível funciona como um leme durante a perseguição em alta velocidade. A gazela que foge de seu predador faz curvas fechadas e saltos longos, tentativas desesperadas de ficar fora de alcance por mais tempo. Ela foge em zigue-zague, pois sua vida depende disso. Nesse confronto com o guepardo, o sucesso depende exclusivamente da capacidade da gazela de correr por mais tempo em um ritmo acelerado, mais tempo do que o guepardo aguentará. O guepardo desenvolve grande velocidade em uma distância limitada, um ritmo que ele não consegue manter por mais de 30 segundos. Para evitar o superaquecimento, o guepardo será forçado a parar de perseguir, o que pode ser aproveitado pela presa. Mas um movimento errado ou um atraso e o erro fatal da gazela se torna um sucesso do guepardo. Em questão de segundos, o drama termina com a morte do animal. Os filhotes de guepardo têm dificuldade para crescer. A taxa de mortalidade é extremamente alta. Muitos morrem antes de atingir a puberdade, na maioria das vezes mortos por leões, mas também caçados por outros animais selvagens locais, como hienas, babuínos e aves de rapina. As fêmeas de guepardo criam seus filhotes sozinhas. Para sobreviver e alimentar seus filhotes, essas corajosas mães solteiras precisam procurar comida dia sim, dia não. Quando os filhotes ainda são jovens, a mãe os deixa sozinhos para caçar. Quando retorna, leva-os para outro local para que o cheiro dos filhotes não atraia predadores. Os guepardos são animais especiais, bonitos e exóticos, rápidos, mas fáceis de domesticar. De fato, os guepardos são os mais vulneráveis dos grandes felinos. Caçadores matam essas magníficas feras apenas por diversão, e caçadores ilegais capturam filhotes para vendê-los por muito dinheiro àqueles que querem um animal de estimação exótico. A estação seca está se aproximando e, para sobreviver, rebanhos de milhões de animais são forçados a seguir as nuvens de chuva em busca de alimento e água. Estima-se que essa massa de herbívoros precise de 4.000 toneladas de grama por dia. Antílopes, gnus, zebras, gazelas e outros animais iniciam uma longa jornada pela África. Alguns são comidos por predadores, outros são pisoteados por seus parentes assustados e alguns simplesmente não conseguem suportar a jornada. É uma verdadeira luta pela vida, uma luta pela sobrevivência na África selvagem e inóspita. Manadas de milhões de animais precisam superar muitos obstáculos. Seu instinto primitivo é tão forte que nem a seca nem os predadores, inclusive os crocodilos que enchem os rios, conseguem detê-los. Todos os anos, milhões de animais viajam mais de 1.000 quilômetros em busca de água e alimentos frescos. Essa jornada testará sua resistência. Há muitos obstáculos naturais em seu caminho, onde os caçadores famintos adoram se esconder. Os caçadores adoram se esconder, mas seus instintos são mais fortes do que seus medos, e os herbívoros sempre seguiram essa perigosa rota ano após ano, e somente os mais fortes sobrevivem. A água é o local perfeito para uma emboscada, pois é fácil se aproximar sorrateiramente de uma vítima distraída. Uma manada de antílopes desceu até a lagoa para matar a sede. Um antílope pode beber cerca de 8 litros de água por vez. A abundância de água vital os relaxa e os faz baixar a guarda. Esses animais se tornaram objeto de muita atenção do crocodilo. No momento decisivo, o predador sai da água com a velocidade de um raio e agarra a presa com suas enormes e poderosas mandíbulas. Suas mandíbulas têm 68 dentes e se fecham a uma velocidade de 9 metros por segundo. É uma força de mordida incrível. Mesmo os ossos mais fortes não resistem a esse aperto. Após um ataque bem-sucedido, o crocodilo arrasta sua presa para debaixo d'água
e continua a segurá-la com suas mandíbulas até que ela se sufoque. Manadas de milhões de antílopes se reúnem ao longo da margem do rio. O rio é um obstáculo assustador. Ninguém se atreve a dar o primeiro passo. Os rios e lagos isolados, sem dúvida, provocam medo nos animais. Em primeiro lugar, porque eles têm medo da própria água e do perigo que se esconde nela. As águas turvas e alaranjadas estão repletas de centenas de crocodilos famintos, prontos para despedaçar sua cobiçada presa em segundos. Em segundo lugar, eles temem os predadores que ficam à espreita perto dos poços de água. Nas margens, leões e guepardos observam os herbívoros prontos para atacar e caçar a qualquer momento. Esse espetáculo é bastante sangrento e brutal, mas essa é a vida selvagem africana. Esse predador antigo e perigoso vive nas margens de rios, lagos e pântanos. Este é o crocodilo do Nilo, um dos maiores e mais antigos crocodilos. Objeto de adoração e temor supersticioso, seus reflexos avançados, sua capacidade de espera e seu aperto letal o tornam um caçador exímio. Em terra, ele é desajeitado, por isso tende a caçar mais na água, onde sua mobilidade é multiplicada. Seu tamanho impressionante lhe permite atacar os maiores e mais fortes animais. Um crocodilo adulto pode atacar quase qualquer animal com muitas vezes o seu tamanho. Até mesmo o búfalo africano, um dos maiores touros que pode pesar mais de 700 quilos, pode se tornar sua presa. O crocodilo do Nilo é o maior predador do rio. O crocodilo macho atinge 6 metros de comprimento e pesa até 500 quilos. Os crocodilos representam um perigo mortal para qualquer um que se aproxime. Esses répteis conseguem enxergar bem debaixo d'água, mas precisam se aproximar o suficiente para atacar. Seus olhos, narinas e orelhas ficam no topo da cabeça, o que lhes permite se esconder no topo da água. Eles atacam sem aviso. Os antílopes capturados são despedaçados e comidos em poucos minutos. Para os crocodilos, essa é uma oportunidade rara de se saciarem. Um crocodilo do Nilo pode comer até 20% do seu próprio peso corporal de uma só vez. A caça no rio agora é muito fácil. Quando as primeiras zebras e antílopes, movidos pelo instinto, entram na água do rio, começa um banquete sangrento que dura vários dias. Os animais escorregam e rolam das margens para a água, esmagando e derrubando uns aos outros. Não há presa mais fácil para os crocodilos. Os répteis têm mais de 90% de chance de conseguir derrubar a presa na água. Após a caçada, os predadores se aquecem ao sol por 24 horas, digerindo o que comeram, descansando na água e não prestando atenção às zebras ou aos gnus. Os ungulados migratórios sufocam em uma confusão de cadáveres. Costelas e membros se quebram, eles se afogam e seus corpos são arrastados pela correnteza rápida do rio. O ponto de travessia se torna um caldeirão infernal da grande migração, onde não importa a idade, a força ou a experiência do animal, mas apenas o acaso. O espetáculo inesquecível é acompanhado por grandes perdas nos rebanhos. Durante esse período, o instinto de sobrevivência é intensificado e as tensões aumentam. Os antílopes e as zebras marcham em um fluxo ininterrupto que não para por um minuto, dia ou noite, e se move por dias. Os primeiros rebanhos da corrente não podem parar para descansar ou encontrar uma passagem segura. As retaguardas estimuladas pela fome, sede e predadores continuam a empurrá-los para a água. Mesmo que pudessem parar na margem do rio, os animais nunca parariam. Não há como voltar atrás. Atrás do exército de milhões de ungulados, a terra está nua e achatada como um acampamento militante incapaz de alimentá-los. O som de um grande número de cascos desperta os monstros do rio. Há muito tempo, eles sabem onde se preparar para um grande banquete. Os crocodilos ficam em uma posição de espera. As margens altas e os crocodilos famintos fazem com que os antílopes parem em seu caminho. Muitas vezes parados, nem mesmo ousando se aproximar da água para atravessar o rio ou mesmo para matar a sede. A travessia é perigosa. As encostas íngremes e a falta de descidas suaves, os caminhos muito estreitos e varridos pela chuva, parecem obstáculos insuperáveis. O medo os detém, mas o instinto os leva adiante. O primeiro animal entra na água e milhares de ungulados correm para lá. Impulsionados pelo instinto, um a um, os gnus pulam no rio.
O espetáculo é grandioso e emocionante. Os antílopes saltam das margens íngremes do rio, às vezes a uma altura de 5 a 6 metros. Eles tentam desesperadamente atravessar o rio o mais rápido possível. Na água, eles não podem confiar em suas patas velozes. Ao atravessar o rio, os animais não apenas correm o risco de se afogar, mas também de serem vítimas dos crocodilos que os aguardam na água. Muitos deles se tornarão presas fáceis. Os enormes e famintos crocodilos do Nilo estão esperando há meses, ansiosos para caçar. Durante a viagem, muitos filhotes perdem suas mães e tentam nadar de volta para o local onde foram vistas pela última vez. Alguns acabam sendo comidos por crocodilos, enquanto outros se reúnem em grupos sem saber para onde estão indo. Mesmo que encontrem comida, suas chances de sobrevivência são mínimas. É mais provável que caiam nas garras dos predadores que acompanham os rebanhos ao longo do caminho. Apenas 1 em cada 5 filhotes retorna ao local de nascimento. Não são apenas os crocodilos que representam um perigo para os ungulados no rio. Os hipopótamos, que convencionalmente são considerados herbívoros, mudam brevemente seus hábitos alimentares e se tornam carnívoros durante a grande migração, assim como os crocodilos. Só que, diferentemente dos répteis, eles não atacam os animais, mas ficam deitados preguiçosamente nas margens, esperando que a água lhes traga a carcaça de um animal morto ou ferido. Os crocodilos se banqueteiam na água e os predadores terrestres nas margens. As perdas para os gnus são enormes. Ao atravessarem o rio, milhares se afogam. Alguns são pisoteados e outros são predados por crocodilos e predadores terrestres. Depois de mortas, as carcaças são parcialmente consumidas por peixes. As aves necrófagas também não ficam muito atrás, passando semanas nas margens do rio traiçoeiro. Todos os anos, milhares de animais cobrem o fundo e as margens do rio Sinistro com seus ossos. Os ossos daqueles que se perderam na luta pela sobrevivência e pela seleção natural. Mas os instintos são mais fortes do que os medos, e os herbívoros invariavelmente seguem essa rota perigosa, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Brigar pela mesma fonte de alimento geralmente leva a conflitos. Um leão matou sua presa, mas essa manada de hienas também a quer. O leão está com fome e defende sua presa. Um leão sozinho não é um adversário para várias hienas, que o cercam, atacam e batem nele. O leão é forçado a desistir de sua presa, que era a presa do leão e agora se tornou a presa das hienas. Mas em confrontos individuais, os leões sempre vencem. 7 em cada 10 hienas são mortas pelos leões. Mas isso não as impede. As hienas nunca recusam a oportunidade de roubar a presa de um leão. E às vezes, esse é seu erro fatal. Você pode ter a impressão de que as presas dos predadores matam um grande número de animais e que essas tragédias acontecem o tempo todo. De fato, não é esse o caso. A natureza pensou em tudo de forma clara e concreta. Nenhum animal selvagem mata outro simplesmente porque o primeiro é um predador e o segundo não. Os predadores mais comuns na África são as hienas malhadas. Elas foram criadas para sobreviver e prosperar. São caçadoras temíveis e habilidosas e são chamadas de necrófagas, embora matem a maior parte de suas presas. As hienas aceitam todos os tipos de alimentos, mesmo que sejam restos deixados por outros predadores, e aproveitam todas as oportunidades. Se puderem roubar, elas roubam. Se puderem arrebentar, elas arrebentam. Se virem abutres voando sobre um cadáver, eles vão até lá. Se sentirem o cheiro da morte, eles vão até lá. Se ouvirem outros predadores comendo, eles se aproximarão e tentarão roubar a presa. Depois das hienas, a carcaça é deixada como uma mancha úmida no chão. E é por isso que as hienas têm uma reputação tão ruim. Na verdade, as hienas malhadas são caçadoras destemidas e habilidosas e matam 95% de suas presas. A caça das hienas é um processo astuto e coordenado. Elas não caçam de emboscada, mas vão atrás de suas presas sem se esconder. Para medir sua força, o que elas querem são animais jovens, fracos ou velhos doentes. As hienas solitárias caçam pequenos animais, mas em grupos de 2 a 10, elas caçam presas maiores, zebras, gnus e gazelas. Uma manada de hienas está caçando. Uma manada de ganus mordisca calmamente a grama, mas um deles se deixa levar e se afasta demais da manada. Isso lhe custará muito caro. As hienas atacam e pegam o gnu perdido, mas o antílope não tem chance de sobreviver. O animal está condenado.
pois uma manada de hienas sedentas de sangue pode devorar toda a carcaça de um antílope, com pele, cascos e dentes em 15 minutos. Suas mandíbulas literalmente trituram os ossos. Comedores rápidos e agressivos não deixam nada para trás. As hienas malhadas são caçadoras natas. Em sua busca por presas, elas se comportam de maneira muito diferente dos guepardos e leões. Sua maior força é a resistência. Na perseguição de uma presa, elas podem manter velocidades de até 50 km por hora em uma distância de vários quilômetros. Eles têm músculos fortes e bem desenvolvidos nos membros laterais do pescoço. Esses músculos lhes proporcionam a resistência necessária para correr longas distâncias. As hienas costumam caçar juntas, substituindo-se umas às outras durante a perseguição. Essa tática e sua resistência permitem que elas levem quase todos os animais à exaustão. A presa pode correr, mas não pode escapar. A luta pela sobrevivência dos ungulados enfrenta muitos desafios. Crocodilos e hipopótamos famintos nos rios, predadores que os perseguem à espera de uma presa fácil, eles não perderão a oportunidade de lutar contra um animal cansado ou ferido entre as multidões. Às vezes, a fome e as doenças perseguem os animais, mas é assim que ocorre a seleção natural. A vida segue em frente, há uma batalha pelo melhor com o melhor. Grandes e pequenas tragédias acontecem a cada segundo na África. Assim, depois de sofrer grandes perdas, os mais fortes e ágeis do rebanho sobrevivem para passar seus genes para a próxima geração.